Olá, meu amigo e minha amiga internautas, tudo bem com você? Hoje eu vou tentar dar uma decifrada no sonho do rei Nabucodonosor. Primeiro eu vou ler Daniel capítulo 2, verso 28, que diz assim, olha: Mas há um Deus no céu ao qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Vamos pautar o nosso estudo em cima disso. Deus fez com que o rei Nabucodonosor soubesse o que ia acontecer nos últimos dias, ou seja, a história do mundo até o tempo do fim. Bom, na história, ali na visão, houve a cabeça de ouro, peito de prata, o quadril de bronze, pernas de ferro, os pés metade de barro, metade de ferro. Essa era a estátua. Depois a gente fala da pedra que esmiuçou a estátua. Então olha só, há ali metais que são nobres: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Eles têm uma ordem de importância. E Daniel disse muito claro que a cabeça de ouro era o Império Babilônico. Ou seja, estava ali colocada a questão de que haveria reino após reino. Depois do reino babilônico veio o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego. Depois do Império Grego veio o Império Romano. E depois do Império Romano houve então a Europa dividida. Então, cada metal daquele era um império que viria um após o outro, sendo que cada um daqueles impérios teria uma característica, mas seria menos resistente que o outro. É interessante dizer que o último império foi o Império Romano e diz que ele seria forte como ferro. E de fato, Roma foi um império muito duro. Os gladiadores vieram dessa época, muitas histórias. Nero foi um imperador terrível. Enfim, há menções históricas de que Roma foi um império muito duro, né? Governou justamente com mão de ferro, para usar a semelhança do mesmo metal, né? O nome do mesmo metal. Mas Roma foi dividida e tornou-se a Europa dividida. A Europa se dividiu em 10 reinos: os ostrogodos, os visigodos, e assim vai embora todos os reinos lá. 10 reinos se dividiram, e eles se dividiram através de casamentos, exatamente como a Bíblia tinha dito. Porém, eles jamais se uniram. Você pode ver uma coisa: a Europa, ela tem aí a União Europeia, mas ela não é uma Europa unificada, por mais que exista a União Europeia. E inclusive a Inglaterra está querendo sair da União Europeia, né? Que são lá do povo dos anglo-saxônicos e essa coisa toda. Então percebam que aquilo que a Bíblia havia dito foi um fato. Ou seja, nós tivemos a história do reino babilônico, do reino medo-persa, do reino grego, do reino romano, da Europa dividida, como ela já está, que jamais será unificada. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa, muita gente tentou unificar a Europa sem muito sucesso, e jamais aconteceria, porque isso é bíblico, não vai unificar. Mas aí depois há uma pedra que vem e destrói todos esses reinos, e é dela que eu quero falar amanhã, tá certo? Vou ficando hoje por aqui, um grande abraço, nos vemos amanhã.